a filosofia está cada vez mais implementada com eles? Não, eu estou feliz com o trabalho no Palmeiras desde que cheguei no Palmeiras, com a retribuição dos atletas em campo. Nós não ganhamos 2 competições, deixa eu ver, Copa do Brasil, Libertadores, e hoje, esse ano já não ganhamos a primeira, que foi o Paulista. Mas dentro do que nós gostamos de jogar, com aquela intensidade, com aquele jeito que temos de jogar, eu acho que estão me dando tudo aquilo que eu preciso desde o início, desde o ano passado. E claro que a gente quer sempre melhorar. Alguma coisa tem que fazer diferente para ainda acrescentar. E nós, não é porque ganhamos hoje que já estamos prontos. Não, não. Ainda falta muita coisa, eles sabem disso, trabalham para isso. E vamos ver se a gente consegue melhorar cada dia mais. Felipão, boa noite. Lá em BH eu te perguntei sobre esse próximo jogo, né? E você, até para já projetar o clássico, deixou no ar a possibilidade de fazer mudanças. Até disse, vou ver se eu faço algumas mudanças pensando no estilo de jogo do Sampaoli. E você repete a formação. Queria te ouvir se foi um despiste ou se durante a semana você entendeu que seria melhor repetir o time. E sobre o Veiga, por favor, o que é que ele hoje te dá, não só chegando no ataque, mas também em termos de ajuda na marcação, que os outros meias não te dão? Por que é que ele tem tido essa sequência, por favor? O Veiga, se eu fechasse os olhos e olhasse para os meias que eu tenho hoje, eu vejo o Veiga, o Scarpa, o Lucas Lima, com as mesmas características. Um pouquinho diferente no posicionamento em campo, um pouquinho diferente na qualidade individual. Um tem a qualidade do passe um pouco melhor que o outro, um chuta mais forte que o outro, mas os 3 têm as mesmas características e me dão aquilo que eu preciso. Dentro de uma equipe, eles completam algumas características que outros jogadores não têm, e por isso a equipe se torna uma equipe realmente de futebol compacta, organizada. E o que é que... Sobre a repetição, foi porque joga no domingo e tem a semana toda para trabalhar. Se eu entendo que aquele grupo deve ser preservado, eu coloco em campo, porque não vai precisar nenhuma modificação em termos físicos, em termos técnicos. A gente, olhando a equipe contrária, como é a equipe do Santos, entendemos nós que poderíamos jogar dessa forma. Felipe, aqui. Hoje a gente viu o Palmeiras super intenso, várias oportunidades e gols aconteceram com bolas roubadas no ataque, marcação começando lá no ataque, do ataque para a defesa, claro, gol de bola parada. Naquilo que você gosta e entende de futebol, foi uma das partidas mais eficientes desse Palmeiras? Eu acho que foi eficiente no sentido de aproveitar as oportunidades que criou. Não tenho os dados agora aqui, mas provavelmente nós criamos umas 6, 7 chances de gol, e olhe lá, e a gente fez 4 gols. Não aproveitou muito bem as oportunidades. Isso é uma coisa que a gente vinha trabalhando e não vinha conseguindo. E quando a gente tem 2 semanas que nós tivemos para trabalhar, o grande trabalho do Paulo, o grande trabalho do Carlão é organizar essa equipe para que chute um pouco mais, para que acerte um pouco mais, e parece que a gente está conseguindo alguma coisa. Boa noite, Felipão. O jogo de hoje reuniu você e o Sampaoli, os 2 únicos técnicos que trabalharam já em Copas do Mundo e também trabalharam no futebol europeu, né? Eu reparei que no começo do jogo vocês 2 ainda se conversaram e tal, você até levantou do banco, deu um abraço nele. Como que é a relação de você com ele? Se vocês já tiveram, às vezes, outras conversas sobre futebol, além dessas conversas pré-jogo? Não, porque a gente não tem a oportunidade, a gente se conhece dos jogos em que nós nos enfrentamos. A maioria dos jogos foram de seleção do Brasil contra a seleção do Chile, que foi uma vez duas ou três vezes em Minas, uma coisa assim. Mas a gente se dá bem, a gente tem conversado sobre futebol muito pouco, porque é só aquele minuto ali antes do jogo, depois cada um cuidando de sua equipe. Mas eu tenho o maior prazer em dizer, como eu disse hoje a São Paulo, de que ele é muito bem-vindo no futebol brasileiro, ele é muito bem-vindo como pessoa, e ele é muito bem-vindo porque
como nós já saímos do Brasil muitas vezes muito bem recebidos por outras pessoas em outros países. E nós queremos dar a ele a oportunidade também de ele ser bem-vindo aqui, ser bem recebido e ter como parâmetro que nós brasileiros também entendemos que ele é útil, ele como pessoa é muito querido, e tomara que ele vá fazendo o seu trabalho normalmente, que fique gostando do Brasil, do Santos, e que faça o seu trabalho com a normalidade que a gente quer que ele viva no Brasil. Aqui, Filipão. Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho mais especificamente sobre o Dudu, se foi a melhor partida dele na temporada, desde o início desse ano. Teve bastante destaque, principalmente contra o Veríssimo ali pelo lado direito do ataque do Palmeiras. O Dudu vem crescendo muito nos últimos 7, 8 jogos. Se vocês observarem que o Dudu muitas vezes joga por dentro, outras vezes joga pela esquerda, outras vezes pela direita, mas o Dudu, nos últimos 7, 8 jogos, se não foi o melhor, sempre o melhor jogador, sempre foi um dos melhores jogadores. Porque se vocês também pesquisarem um pouco, vão ver que o Dudu sempre tem uma situação de março, abril em diante, é que ele começa a resolver algumas coisas para a nossa equipe. E aí já estamos no mês de maio e ele então vem se portando maravilhosamente bem quando é exigido nas 2, 3 posições que nós solicitamos a ele. Boa noite, Filipão. Completando, nesses 5 confrontos seus contra o Sampaoli, foram 2 vitórias suas, 3 empates. São Paulo é um técnico que sempre prioriza o lado ofensivo, você é mais caracterizado pelo defensivo. O jogo dele não encaixa com o seu, ou foram circunstâncias dele não ter vencido nesses 5 jogos? Não. Quando nós enfrentamos o Chile lá no Mineirão, foi horrível para ganhar. Aliás, nós empatamos uma vez um amistoso, se eu não me engano. Uma vez um amistoso, depois empatamos na Copa do Mundo. Em Toronto, né? Uma coisa assim, o sistema de três zagueiros, ele tinha um jogador no Chile que chamava Jara, sabia fazer aquela situação, sabia comandar aquele sistema perfeitamente. Então, sempre tivemos dificuldade. Não é que o nosso jogo encaixe, o do Santos não encaixe, ou que o Santos encaixe. Não, é um jogo muito disputado. O que aconteceu no jogo de hoje é que, por nossa competência e por criarmos as chances e aproveitarmos até os 20 minutos iniciais, o jogo já 2-0 dá uma mudada. Então foi isso que hoje aconteceu, mas sempre é jogo difícil, muito equilibrado, e ele prioriza sim a parte ofensiva, mas eu acho que qualquer equipe, mesmo jogando de uma forma como vocês acham que eu jogo, também prioriza alguns pontos de ataque. Embora não seja isso que seja a minha marca, né? Minha marca é a marca